A nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça, a doutora Janely Basso, que veio lá de Dois Irmãos do Buriti fazer uma visita para a gente e falar um pouquinho a respeito do trabalho que vem desenvolvendo em Dois Irmãos, né, doutora? Vamos falar um pouquinho a respeito de Tribunal do Júri. Muitas vezes são escolhidas pessoas da comunidade para participar ali como jurado. Como é que isso funciona, doutora? Bom, a escolha, ela inicia uma vez por ano, o juiz da comarca, ele vai elaborar uma lista, né, uma lista que em Dois Irmãos vai de 80 a 400 pessoas, para que essas pessoas, né, participem dos julgamentos do Tribunal do Júri. Doutora, essa é a preocupação, como é que eu fui parar nessa lista? Acontece muito isso, a gente percebe. As pessoas se perguntam, querem perguntar. Geralmente, o que o juiz faz? Cada comarca tem as suas peculiaridades, mas encaminhados ofícios às escolas, às instituições bancárias, algumas empresas, aos sindicatos, solicitando pessoas, né, que tenham idoneidade moral, que possam, né, participar como jurados, indicações de nomes, pessoas conhecidas, que principalmente não tenham envolvimento, né, antecedentes criminais, porque é um serviço público, né, que gera uma presunção de idoneidade, a pessoa que tem que estar ali realmente comprometida com aquele julgamento. Essa lista ela é formada uma vez por ano, ela é publicada, e posteriormente, quando se marca a data de um julgamento, são sorteados 25 nomes dessa grande lista que é formada todo ano. Esses 25 que são sorteados, também é feita uma audiência, né, para fazer esse sorteio. Eles vão ser intimados, né, por oficial de justiça para que compareçam no dia do julgamento para servir então na função de jurado. No dia em si, que foi a data agendada do julgamento, dos 25 é feito um sorteio de 7, que são então os que efetivamente vão formar o conselho de sentença. E o restante não fica dispensado naquele dia. Mas é no dia? No dia. Continuam fazendo parte da lista e podem ser novamente intimados para comparecer. Doutora, se eu disser eu não quero, e aí? Na verdade, só dizer eu não quero e pronto? Não pode. Não pode? Na verdade, é um serviço público, né? Ele é obrigatório. É como votar. Isso. Maiores de 18 anos, com idoneidade moral, que tenham sido intimados, eles devem comparecer. Se ocorrer algum impedimento, a pessoa não puder estar no dia, se estiver doente, enfim, tiver alguma situação assim que ela não possa ir, ela deve comparecer então ao fórum, né? A vara lá e pedir a dispensa para o juiz, justificando por que ela não pode ir no dia do julgamento, né? E o juiz, então, vai ter tempo de decidir pela dispensa ou não, e, se for o caso, convocar outra pessoa. Mas é importante que haja essa justificativa antes, esse pedido... Documentada, de preferência. Documentada, se a pessoa está doente, enfim. Porque, para dar tempo, né, de chamar outra pessoa, e porque se não for feito nada, se a pessoa simplesmente não comparecer e ignorar essa intimação, o juiz pode aplicar uma multa de 1 a 10 salários mínimos, dependendo da situação. Aí já vai mexer no bolso. No bolso, né? Porque é um serviço importante para a sociedade. Na verdade, quem está ali está prestando um serviço que faz, assim, é importante. De grande relevância. Né, é para a justiça e, assim, tem muitas vantagens também para o jurado estar ali participando. Quais são as vantagens? Por exemplo, o jurado ele não pode ter descontado o dia de serviço, né? O que trabalha, ele vai normalmente estar prestando serviço público, também não pode ser demitido por causa disso, esse não é motivo que justifique. Ele tem também direito, assim, em caso de concurso público, por exemplo, a inovação da lei agora, em igualdade de condições, quem já serviu na função de jurado, no caso de empate, tem preferência. É uma coisa assim que também auxilia. Olha, uma notícia perfeita, vai ter fila de gente querendo. Assim, no caso de empate mesmo, né? Quem serviu Mas já como é uma jurado, pontuação a mais, né? É tão difícil fazer um concurso, passar num concurso, né? Servir de desempate o critério. Ô, doutora, e se a pessoa, como eu perguntei para a senhora, a pessoa não quiser participar, ela teria que trazer atestados ou teria que vir documentada, né? Isso. E se você não conseguir fechar esse número de pessoas, isso pode acontecer? Pode. Os 25 que foram intimados para comparecer no dia, né, pode acontecer que, assim, é necessário que esteja um número mínimo de 15.
né? Senão a gente não consegue instalar a sessão para fazer o sorteio dos 7 que vão participar do conselho. Então isso é ruim, por isso que a gente precisa que esses pedidos de dispensa sejam feitos antes do dia do julgamento, né? Isso pode acontecer até de atrapalhar o julgamento. Porque ele tem que adiar. Então é toda uma estrutura que você está movimentando para outro dia, né? E tudo isso vai aumentando, porque a gente quer fazer o mais rápido possível, né? Dar à pessoa que está ali o julgamento que ela precisa ter. E outra coisa que pode acontecer também no dia do julgamento é que entre os 25 que estão lá presentes vão ser sorteados 7. Mas a acusação e a defesa, eles podem dizer que não aceitam até 3 jurados, sem justificar, né? Então, sorteia uma pessoa, por uma questão de estratégia, né? Entende que preferia que fosse um homem ou uma mulher, então recusa, né? Até 3. Então, e aí desses 25, o outro veio para substituir aquela pessoa? Isso, aí é feito um novo sorteio até fechar o número de 7, por isso que precisamos ter um número de 15 presentes. Doutora, numa comarca tão pequena deve ser difícil você trazer essas pessoas ali para o tribunal, né? Porque as pessoas se sentem meio comprometidas, uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece. Isso é um entrave num momento como esse? Algumas vezes, né? Dependendo do caso, né? Do crime que foi cometido, se o fato abalou um pouco a sociedade ou não, as pessoas se sentem... Às vezes acontece de se sentir um pouco mais receosas, assim, conhece a família do réu ou da vítima, então ficam um pouco temerosas na hora de estar lá para fazer um julgamento do caso. Algumas vezes não, algumas outras pessoas entendem, não, justamente por conhecer eu vou lá e vou conseguir julgar melhor, assim, para tomar uma decisão sobre o caso. Essa questão do interior às vezes atrapalha, às vezes não. Algumas vezes que eu fiz júris aqui na comarca, né, no Mutirão, ano passado, aqui em Campo Grande, né? A gente percebe que os jurados aqui, eles não têm esse receio que pode acontecer no interior algumas vezes, porque dificilmente, né, tiveram contato com a vítima ou com o réu, não conhecem o caso, a primeira vez que está sendo apresentado para eles é no dia do julgamento, então eles não vêm com aquele temor assim, de tentar não se comprometer com a causa. E quando é um caso de uma comoção muito grande na cidade, quando acontece um crime muito bárbaro, que às vezes a gente vê acontecer? Aí pode acontecer de realmente todas as pessoas estarem influenciadas na comunidade, né? Ficarem muito revoltadas com o crime, se envolve criança, né? Adolescente, enfim, um crime mais bárbaro. O que se sugere? Né? A lei permite a possibilidade de desaforamento. O que é isso? O juiz, né, ele vendo que todas as pessoas estão muito revoltadas, estão muito vinculadas já a um posicionamento, porque cria um emocional na comunidade, forte, né? E o réu ele tem direito a um julgamento isento, né, em que as partes não estejam comprometidas com nenhum dos lados. Ele pede então para que o tribunal determine que outra comarca faça o julgamento dele. Então vamos para uma outra cidade que as pessoas não estão tão envolvidas com o fato para poder dar um julgamento justo para o réu. E tudo fica mais fácil, né, doutora? Isso. Mas a função é muito importante, viu? Quando você for intimado para comparecer, é muito interessante, pelo menos. E deve ser muito interessante participar também, né? Isso, porque hoje a função do jurado, ela permite, assim, que ele faça perguntas para o réu, para a vítima, quando é caso de tentativa, para as testemunhas, para a própria acusação e para a defesa, né, se houver dúvida, para que quando ele faça o julgamento dele, na hora dele decidir o voto dele, pela condenação ou pela absolvição, ele esteja realmente convencido daquilo, não esteja com dúvida, ele conheceu o processo, né, ele sabe o que ele está fazendo. E eu observei em alguns júris, mesmo no interior, assim, que o pessoal às vezes chega um pouco receoso para ser jurado, mas que no desenvolver eles vão gostando. E antes de ir para a votação, o juiz sempre pergunta, né, o juiz-presidente, existe alguma dúvida, os senhores ainda querem esclarecer? E eles realmente participam, perguntam, às vezes alguma coisa que a gente mesmo, na hora de apresentar, né, não pensou, eles mesmos perguntam. Eu achei isso muito importante, porque eles estão comprometidos com a causa, né, eles querem fazer um julgamento sério. Que bonito. Doutora, foi um prazer ter você aqui no Obrigada. Estúdio para falar um pouquinho mais. E eu não tenho como te perguntar para quando é o bebê. Não posso deixar isso para depois. No início de junho. É um menino ou uma menina? É um menino, vai. É, como é o nome? Heitor.
Heitor, quem sabe um futuro promotor aí, brigando pela nossa justiça, né, doutora? Ó, foi um prazer ter a senhora aqui. Espero que volte sempre. Tudo de bom para você e para o Heitor. Obrigada. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem para falar um pouco mais a respeito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Tchau!